Ele usou o exemplo do Facebook, que é uma empresa na cifra de bilhões. E alguma vez na vida você pagou para usar o Facebook? É 100% de graça, né? Então, como você falou, é 100% venda de dados. Então, como que a empresa vai faturar bilhões às custas de quem? Dos seus usuários, e você não vai levar um centavo nessa conta? Pelo contrário, você só está deixando sair, né? Você só está levando embora. Então, acho que a gente está muito aquém de legislação, e se a gente não deixar, porque a gente demorou muito para chegar no pouco de direito que a gente tem hoje, se a gente deixar, vão arrancar tudo aí na era digital. Hoje eles estão precisando dos nossos dados, a gente é o produto. E quando eles não precisarem mais dos nossos dados? Como é que vai ser? Será que eternamente esses portais vão ficar oferecendo para a gente coisas assim? Porque a gente está pagando com a nossa vida, com a nossa mentalidade, com o que a gente consome, né? Até que ponto isso vai ser relevante para eles? E quando não for mais relevante, tudo vai virar impraticável ou vai virar só medidas de controle para cercear nossas liberdades? A gente não vai ter mais liberdade. Ou vai chegar no momento que a gente só vai consumir o que os outros querem que a gente consuma, a gente não vai ter mais pensamento para discernir um do outro. Como é que vai ser essa realidade que a gente está moldando? A gente está entregando muito na mão deles. E se eles chegam e cortam da gente certas coisas que a gente precisa para o dia a dia? Se você eliminar o Estado no meio do caminho, imagina hoje, você fecha o olho e imagina, não tem Estado, só as empresas tocam tudo. Será que elas, como a gente viu agora na pandemia, que se fossem liberadas, elas iam sobretaxar, segurar o povo ficar desesperado para produzir mais respirador? Hoje a gente já viu na pandemia como é que funciona. Eles sobretaxam de acordo com a demanda. Então, se tem muita demanda, o povo está desesperado, será que eles vão deixar na medida do desespero para ganhar mais dinheiro, o lucro puro em cima disso? Você quer deixar na mão dos, não vou falar o nome do senhor, mas do Besitos, para ele... O Mr. Kisses? Isso, Besitos. Quer um beijo? Você quer um beijinho dele? Você quer um beijinho dele para ele poder falar assim, olha, você pode ter acesso à comida agora no supermercado que não tem atendentes, ou vou segurar a comida aqui até ele ficar desesperado para comprar comida. Acesso à saúde, educação, tudo mesmo a gente quer na mão de pessoas que podem utilizar isso da pior forma e não querem um bem comum. Então a gente está acabando com certas barreiras, estamos destruindo mercados, que eu não sou contra a forma da humanidade avançar, mas a gente tem que entender que a humanidade é o centro das coisas, a gente tem que fazer o melhor para a humanidade, não para alguns indivíduos, né? A gente tem que sempre pensar nesse sentido. Então, se a gente não pensar do jeito que as barreiras invisíveis estão sendo construídas, elas vão ser muito mais difíceis de ser destruídas do que as concretas. As concretas, você podia vir como um muro de Berlim, todo mundo em cima lá e quebrar um pedacinho. As invisíveis, elas são muito mais difíceis de serem quebradas, não é tão tranquilo. O maior influenciador na seleção natural vira o capital, né? E você acaba excluindo algumas partes da sociedade, né? Isso é complicado. E agora a gente tem visto falar rumores da vacina de Covid-19 e, infelizmente, tudo indica que vai ser quem pagar mais leva, né? A gente está vendo agora um país esgotar o estoque do remédio, né? Para o resto do mundo. Foi lá e roubou, há pouco tempo atrás, respiradores de outras partes do mundo. Roubou, no meio do caminho, foi lá e afanou o negócio. Fora os afanos que foram feitos lá na origem, nas fábricas. Ou seja, tem que entender que tem que ser respeitado os nossos limites. A gente tem que impor que esses muros virtuais, eles não sejam erguidos sem a nossa opinião no processo. Tem a gente moldar eles, né? Sim, um país que está se adiantando bem nessa parte, tem outros, lógico, né? Mas é a Rússia. Putin está blindando o país dele, tentando de todas as maneiras ali se proteger criar essas barreiras que nem você falou, virtuais, né, para fechar a fronteira virtual da Rússia e se proteger desse tipo de ameaça que pode vir, né? Você estava falando comigo, né, que o maior exército cibernético é o russo, né? Até que ponto a gente, acreditando ou não nisso, a gente vai entender que a defesa de uma autonomia do país não vai ser mais só recurso natural, não vai ser só mais físico. A gente está caminhando para um mundo que o físico vai ser extremamente dependente do virtual. O que não é concreto, que é abstrato, ele vai controlar os recursos físicos, as pessoas, água, eletricidade, entendeu? Tudo que é, entendeu? Então a gente está deixando isso muito assim, isso daí é para longe e tal. Não, isso daí vai virar uma coisa que vai moldar as zonas habitáveis do mundo. Com menos zonas habitáveis. Está cruzando as realidades, né? Exato. Daqui a pouco a realidade abstrata, a gente não vai estar mais vivendo no mundo real puramente. A maior parte do nosso mundo vai ser no abstrato.
E isso já diz muita coisa, né? Se a gente vive a maior parte do nosso mundo, da nossa realidade, o trabalho está na frente do computador, ou trabalhando com isso, até no meio rural, daqui a pouco os drones, tudo vai tudo ser feito de uma forma para conseguir maximizar a produção. A forma como é feito em Amsterdã, que a gente já falou nos anteriores, né, dos artigos anteriores em outros canais, outras pautas, que eles têm a produção quase do nível do Brasil em uma área muito menor, ou seja, tudo aquilo ali é controlado por sistemas de informação. Então, você vai ficar tudo na mão de uma infraestrutura, de uma plataforma de muros completamente abstratos. Alimentação do povo, que é uma coisa central, né? Quando o ser humano se tornar descartável, né? O que vai ser disso? Como que a gente fica, né? E, inclusive, os movimentos vão perdendo força, né? Se você não tem mais o operário humano, você não tem mais greve. Entendeu? Acabou, você não tem mais. A tendência, inclusive, a gente vai falar, já não sei se a gente já falou, vai falar ainda da questão dos caminhoneiros também, né? Muito provável que o caminhoneiro deixe de existir no futuro próximo e seja substituído por transporte autoguiado, né? Então, a gente viu a força que os caminhoneiros tiveram aqui no Brasil, pararam o país quando eles fizeram a greve. Imagina essa galera toda sem emprego. Mas então, Imagina você perder essa força de pressão. Silas, aí tem uma outra instância também que a gente pode falar, que essas barreiras sendo apagadas, né, vão ficando mais abstratas, as pessoas perdendo o poder que elas têm de força social, de força de trabalho, não tem como você excluir a greve, por quê? Você deixa muita gente sem emprego, você deixa muita gente sem o mínimo. O que ela vai acontecer? Vai acontecer, na verdade, uma greve contra o Estado. Vai todo mundo para a rua, se você não tem comida, não tem nada, e vai para cima catar quem é a classe dominante ou quem está ali ferrando com eles. Então, aí, independente da posição política de cada um, a gente tem que entender que tem buracos que estão sendo criados dentro do nosso capitalismo atual, que eles não são facilmente sanados. Vai ter, as pessoas falam que sempre se recria empregos, está chegando num ponto onde a maior parte do trabalho vai ser feito por máquinas, e um punhado de pessoas vai fazer a manutenção e vai cuidar dessas máquinas. Não tem como você pegar o mesmo número de pessoas para cada uma das pessoas cuidar de uma maquininha diferente. Não. Um cara, dois caras vão controlar 100, 200, 300, 400 máquinas. Então, você pode demitir 5 mil pessoas e colocar 5 caras controlando tudo que aqueles 5 mil faziam. Você troca 5 por 5 mil, não bate a conta não fecha, né? Inclusive, tem depois o candidato, né, acho que ele acabou não passando para a fase seguinte, Andrew Yang, né, dos democratas, ele debatia isso, né? Que você vai chegar numa encruzilhada que você vai eliminando e a conta não vai fechar do número de empregos criados para o número de empregos destruídos. Que é aí que é o maior problema. Novos empregos vão ser criados, mas a quantidade deles vai ser muito menor. O Japão diminui de população e a automação crescendo, cara. O que pode acontecer, a gente pensando a longo prazo? O Japão talvez esteja mais preparado do que a maior parte da população, porque vai ter menos gente. E, ou seja, não vai precisar de mão de obra, não vai ter disputa por emprego. O desemprego não vai existir. E aí a tendência é eles indiretamente estarem transitando para um modelo futuro de uma forma muito mais inteligente. Tem problemas graves de termos psíquicos, né, que a gente tem que trabalhar, que eles têm que trabalhar. Mas pensa nisso, o Japão diminuindo, a curva natural talvez seja diminuir a população com menos emprego, entendeu? Aí você vai lá e mantém o equilíbrio. Cara, talvez o Japão é pura birra e é fácil de resolver, é o mesmo problema da Itália. A Itália faz comida, o Japão faz carro. O contrário não dá. A Itália não pode fazer carro, o Japão não pode fazer comida, pô. A gente moldar da forma correta. Tem países fazendo legislação para evitar isso, para não ter esse problema social. O Japão está pensando em votar realmente leis que promovam isso, tributar mais empresas que utilizam mais maquinário, né? Enquanto o Bill Gates também já caminhou para esse lado, e a gente tem ainda discussões relacionadas, atreladas a pessoas que combatem isso. Assim, não, isso daí vai ser criado novos empregos, vamos deixar e vamos tocar com a barriga, que o negócio se resolve. Não é bem assim. A gente está vendo com a pandemia agora, a falta de assistência que se tem muito aos entregadores, e as empresas não abraçando isso, o cara vai ficando doente e vai indo para casa. E como é que ele se sustenta? E como é que toca o negócio? Tem coisas que não vai dar para a gente empurrar com a barriga. Se a gente não moldar essas barreiras virtuais, não adianta. Não adianta, vai ter que ser decidido. A equação tem que fechar, né? O ser humano ele tem uma limitação física e a base da pirâmide da aposentadoria estando estabelecida, estando forte ou não, os velhos têm que aposentar de alguma maneira. É impossível você continuar trabalhando infinitamente, né? Alguns conseguem, né? Mas nem todo mundo tem a saúde.
A questão é, vai ter uma renda universal ou esse maquinário, ele vai substituir a mão de obra jovem para garantir a aposentadoria dos velhos? Tem que ter, bolar, porque algum tributo. Se o Estado tributa a máquina, pode ser no meio termo que fique vantajoso ainda pro empregador lá, ou para quem está comprando a máquina, mas de um jeito que não prejudique a base da população. Um filme no Netflix, que é produção francesa, que literalmente acontece na sociedade, ela renegar os novos, porque os novos se tornam inúteis, porque as pessoas conseguem se perpetuar. Elas entram numa câmara criogênica, se eu não me engano, e elas entram de tempo em tempo e ficam novas eternamente. Ali é um outro caso. Aí você está falando de uma ideia que ninguém pensou ainda em relação a isso. Se as máquinas realmente trocarem toda a mão de obra, as gerações futuras vão ser substituídas e não vão conseguir abastecer os mais velhos do futuro. Exato e perfeito o que você falou. Imagina numa sociedade que os novos não são valorizados, ou que eles não têm um espaço bom no mercado. Nessa série da Netflix, falava que acontecia em escala suicídios em massa, porque não tinha motivo da pessoa tocar a vida dela. Qual vai ser a motivação dela? A nossa vida hoje é voltada ao trabalho e a forma como a gente interage com a nossa necessidade dentro de uma sociedade, a nossa necessidade comunitária. Se a gente vai trazer uma coisa boa para o nosso país, a gente vai ajudar a erguer uma coisa além da gente. Se não tem isso, perde perspectiva, a espécie humana pode entrar em risco por causa disso, porque a gente vai acabar entrando num buraco, seja no buraco de não ter mais propósito humano, ou seja no buraco de você deixar na mão de poucos a tecnologia, deixar ela produzir tudo e concentrar tudo em cima dela, do dinheiro, e o resto não ter. Nos dois, o caminho não fecha, entendeu? A gente não está enxergando isso, não vai fechar o caminho. Ou você tira, e, por exemplo, as máquinas, elas acabam trabalhando em prol do povo, e vai ter que ter uma interrupção da forma como a gente lida com o capitalismo, porque hoje está concentrando muito. Será que as pessoas que detêm isso vão querer entregar facilmente para as pessoas, para elas terem acesso a tudo, ou por ter um maquinário e ganhar muito menos lucro em cima? E se não aceitarem, vai vir uma série de greves de pessoas indo para a rua, porque vão perder o emprego. Mas aí, se você tem a outra ponta, que eles literalmente não ligam no processo de você confeccionar uma nova sociedade, não vai ser tranquilo, entendeu? As pessoas não vão aceitar do jeito que está sendo colocado, né? As barreiras imediatas, elas estão sendo tracejadas de uma forma tal que a gente vai ficar restringido. A gente vai ter o direito de ir e vir, mas a gente vai ter o direito de ir e vir? Não vai, né? E ainda que exista essa renda universal para garantir o mínimo, né, a alimentação, né, o conforto básico, a nossa sociedade é muito moldada na cultura do make money, né? Então, por que você quer me restringir meus ganhos a X por mês se eu estou acostumado a eu fazer o meu salário, a produtividade? A gente, se não for bem resolvida essa questão, a gente pode ter problema de conflito grande, né? Falando nesse sentido, se os caminhoneiros perderem o emprego, eles não vão perder sem uma luta. Ou seja, a luta é o quê? Fechar a via. Não vão deixar os caminhões autônomos atravessar tranquilo. Eles vão quebrar tudo. Nível de revolução, entendeu? Se você perde seu meio de vida e você não tem mais, e depois só tem empregos que requerem certos níveis de escolaridade, você já chega numa certa idade, que a cabeça não absorve direito o conhecimento da mesma forma como um jovem. Eles não vão morrer caindo, não vão morrer lá largado na casa deles, eles vão para cima. E aí esse é o grande risco, não só da gente moldar uma sociedade justa, né? Mas moldar também uma sociedade que não degringole e não vá se despedaçando ao longo do caminho, né? E outra, a gente arruma passos largos, né? Uma sociedade de 100% digital. A gente não erradicou nem o analfabetismo ainda, cara. Que dirá programação, né? Se você não tiver a compreensão de programação, vai ser a língua quase que universal que todo mundo vai ter que entender, porque constituições vão ser a base disso. Como é que você vai entender como aquele aplicativo, como aquilo pode ser danoso para uma sociedade ou pode infringir seus direitos, se você não sabe como ele é composto? Como é que é a infraestrutura por trás dele, como é que é o muro virtual dele, né? Você precisa saber como ele é composto, como é que ele é feito, né? Então vai ter que ter esse arcabouço. A geração do futuro vai saber. Todo mundo vai ter que saber. As faculdades vão pro lixo, cara. E ninguém tá falando isso. O pessoal continua vendendo curso de faculdade. Mesma coisa, Elon Musk aí, o dono da Tesla. Ele fez um anúncio esses dias, contrato quem domina inteligência artificial. Não importa se você tem formação, idade, nada. Se você manja inteligência artificial, me manda o currículo. Muito provável você vai trabalhar para mim. Uma das maiores empresas do mundo, cara. Ele literalmente falou, faculdade não tem valor nenhum para mim. Você sabe programar, você sabe inteligência artificial, você vai trabalhar. A sociedade precisa de muita gente para moldar essa infraestrutura, esses muros abstratos, né, que existem. Então, falta gente, falta ainda muito para ser construído. E como é que vai ser construído isso?
Estava vendo até o Andrew Young, ele falou na entrevista, né, outra base que a gente pode utilizar, que ele até deu risada. Ele falou o seguinte: eu conversei com profissionais que trabalham na área de programação, não sei o quê. Você não tem como pegar e tacar a pedra nesses caras. Eles estão numa reta que é difícil para eles. Por quê? Eles estão criando a extinção dos empregos deles no futuro. Eles estão fazendo a infraestrutura para acabar com o futuro deles. Mas se eles não fizerem, eles não conseguem ter sustento nesse momento. Eles precisam pegar o que a demanda dá para eles. Então, eles estão construindo uma coisa que vai ser a destruição da sociedade como ela é conhecida hoje. E você falar isso para eles não vai adiantar nada, porque eles sabem disso. Só que, É o cavalo trabalhando na produção de carro, né? Exato, e ele vira para o lado e fala assim: se eu não fizer, outro vai fazer. A gente tem que ser agente ativo da confecção desses muros, da legislação, Constituição. A gente tem que conhecer mais, tem que ser mais participativo, né?